esse gráfico, Hum. ah, que eu não sei o que é. No ponto, blá blá blá, sabendo que a reta tal, com lambda por cima da R, é perpendicular a π. Ah, que questão, hein? Uma Hum. questãozinha assim de cálculo 2 3 de cálculo 3 mesmo, isso aqui. Aham. E você teve dificuldade de fazer? Como é que foi? Essa Então, questão não é fácil, essa, não, cara. essa questão um, pelo que eu vi, era a mais difícil da prova. A questão 2 e 3 eu acho que eu tive uma mais facilidade, assim, pra ver e entender o que ela fez. Mas essa daí, cara, deu uma penada pra Aí entender. você já quer começar com essa aí. Cara, Pô. se você quiser começar pela 2 e 3 ali, só pra gente analisar Não, o agora eu que já li eu... essa desgraça aí, vamos fazer ela. Vambora, então. É, deixa eu ver o que você fez. Então, a gente tem um plano e a gente quer. Ah, mas o que que ele quer? Ah, a equação do plano π, que Sim. é tangente a este gráfico, que é uma curva. Então vai Aham, ser, esse plano é tangente. Então, tipo, digamos que a gente tenha, digamos que fosse um paraboloide, assim, né? tá, Daí você vai ter um plano tangente a algum ponto aqui do paraboloide, né? tá. É isso que está rolando. A gente quer saber quem é esse plano π aí, que é tangente a essa curva, que seria a z aqui. E num ponto específico, né? A gente já sabe qual é o ponto que vai rolar, ou pelo menos tem ele genericamente. Então Aham, esse é o pontinho P que ele está falando. Sabendo que a reta R, blá blá blá, com lambda pertencendo a R, é perpendicular a π. Se a reta é perpendicular a π, a gente já tem informação do plano, né? Temos uma boa informação do plano. Porque retas perpendiculares estão associadas ao vetor normal, né? aham, E o vetor normal é uma informação muito importante do plano porque ele define os coeficientes da equação do plano, né? Então é sim. show ter o vetor normal. Então, Mas por peraí, exemplo, como assim, Vitor, não, professor? vetor normal, velho, o vetor normal ao plano, um vetor que é normal, perpendicular ao plano, perpendicular e Tá, normal tá, tá, tá. são Já sinônimos na entendi. matemática, certo? Beleza, Então, se beleza. você tem uma reta, né, aqui está a reta, esses pontilhados são a reta. Se você tem uma reta que nós conhecemos a reta, né, a equação está aqui, então, e essa reta é perpendicular ao plano, então a gente tem uma informação muito interessante, a gente tem que o vetor diretor dessa reta também é o vetor normal ao plano. Tá. Uma vez que a gente sabe isso e a gente lembra que a equação do plano, pelo menos lá da geometria, né, é ax mais b, y mais cz mais d igual a zero, provavelmente você lembra isso da Sim, geometria. sim. Apesar de você fazer engenharia química, né? Sim, sim, Os mais ou menos. químicos, de modo geral, não têm geometria no curso, pelo menos Aham, tem, não tem. A gente tem? tinha. Aham, teve um aninho de. Já. Ótimo. Então lá você aprendeu que o vetor normal do plano, ele Uhum. é justamente os coeficientes da equação fundamental do plano, né? Sim, sim. E deixa eu só Então, te passar uma visão, professor. Eu tranquei o curso faz um tempo e eu fiz a parte de cálculo 1 antes da pandemia, sabe? Então eu tô bem, sabe? Tá bem distante da minha memória, bem enferrujado de cálculo 1, assim. Eu lembro de alguns termos, por exemplo, esse ax mais b, y mais cz mais z igual a zero, eu lembro, isso tranquilo. Mas assim, vai ter algumas coisas que eu vou penar aí e eu te aviso, beleza? sim, bom, mas essa resolução que você fez aqui não, Não, não não, é. não fui eu Bem, não não, sei se não foi fui eu você não. que fez, Não, né? não fui eu não. É, daí você tem que me dizer, né, velho? Não fui eu Tinha não. achado que foi tu que fez isso Não, aí. não, eu peguei de uma aluna do ano passado. Ah, tá. Porque essa resolução tá bem avançada. Não, tá, né? Bem, é um jeito de fazer, mas então tá bom. Eu estava relembrando algumas coisas básicas, a gente ainda não Sim, começou nada da conta mesmo. certo, certo, Eu só mostrei meio graficamente o que a gente precisa encontrar, né? certo. Nós precisamos dessa equação aqui. E essa equação tem a ver com tudo isso que eu falei. Agora, nós temos também uma outra coisa, algumas coisas interessantes aqui, né, bem? Uma vez que a gente entendeu que dá para escrever desse jeito, né? Esse aqui, que eu imaginei que você lembrava, Aham. um outro jeito de escrever, onde a gente não coloca esse D, é um jeito análogo ao ioiô michôchô que a gente Sim, aprende lá no ensino médio. você coloca Zozo, né? Isso. Você. Pô, você lembra? Eu nem É, me Eu, lembrava disso. eu vi porque tem a resolução ali. Eu já tinha dado uma estudada assim antes no que o. Você tá, No que o. tá decorando coisa, é bom, cara, isso aí.
tem que decorar a mesma coisa para prova, assim, porque senão a gente não consegue resolver, né? Muita matéria para saber de verdade, né? Então Uhum, a gente sim, só sim. decora e já era. Olha só, tá aqui a equação, então, vamos dizer assim, no estilo ioiô michôchô, ou seja, sem o Uhum, D. Por que que isso é legal? Porque se você veja, tem os coeficientes que a gente já percebeu que tem, né? Ou pelo sim, menos sim. temos uma ideia de tê-la, porque nós temos a equação da reta, então dá para fazer um vínculo com o vetor normal, toda aquela coisa que eu fiquei falando. Aham, Se a gente tiver um ponto, nós tivermos um ponto só do plano. Se você tiver o vetor normal e um ponto, onde você colocará as coordenadas deste ponto aqui, você tem a equação do plano, beleza? tá, Nós temos o vetor normal, o ABC, temos, mas certo. temos porque ele deu a equação da reta. Tá reto, tá. Deu E zero. olhando, e Não, olhando não. a equação da reta, Ah, a gente pode, entendendo ela, né, nós podemos tirar rapidinho o vetor normal. aham, tá. Lembrando, a reta tem a mesma direção do vetor normal, por isso que eu estou falando isso. Então eu vou escrever um pouco aqui para que depois você não pense que é bagunça. Tá. Deixa eu escrever aqui. Eu escrevo rápido, então não se preocupe. Não, beleza. Sabemos que a reta é perpendicular ao plano. Conhecer um vetor perpendicular ao plano é conhecer praticamente a equação do plano. Sendo assim, o vetor diretor da reta é normal ao plano também. Portanto, observando a equação da reta, podemos tirar o vetor normal do plano, beleza? Aham, A equação da reta está aqui. Então, certo. quem que é o vetor normal do plano? É simplesmente os números que multiplicam lambda. Lambda, Só sim, isso. 8 4 é 8 3, 3 4 e 4 menos 2. 8. Tem Isso. ordem. Então, 3, 4 e menos 8. Ok? Certo. Certo? Então, Uhum. meio que a gente já tem boa parte da equação. Só falta o ponto agora. Uhum. Deixa eu copiar. Tá aqui. 3, 4 e menos 8. Vamos jogar esses valores ali. Ali onde tem que ser jogado, né? Sim. 3, 4, menos 8. Tudo bem até aqui? Sim. Tá dando para acompanhar a resolução? Tô dando para acompanhar, professor. Certo, então agora a gente tem, temos uma informação de ponto aqui, né? O ponto P0. Ele é zero para x, y0 e z0. Então ele não trouxe muita informação para a gente, né? Ah, A única informação que ele trouxe. x é zero. Exato. Tá. Então eu vou copiar, colar, o x é zero, como você observou muito bem. Uhum. Então eu tiro. Então eu posso tirar tudo aqui. Sim, sim. 3x. E agora a gente precisa encontrar alguma informação sobre o y0 e o z0, né? Certo. Muito bem. Uma informação que a gente pode estar utilizando no gerúndio mesmo é que essa função inclui esse ponto, né? Sim. Veja, essa função é o vermelho que eu desenhei aqui, né? É Ah, a curva, é a superfície, vamos dizer assim. Ok? sim. Mas, uma vez que o plano é tangente a essa superfície nesse ponto, então esse é um ponto que tanto a superfície quanto o plano compartilham. É um ponto do plano e da superfície, beleza? Beleza, é um ponto do plano e da superfície, tá. É, porque não seria tangente se não fosse dos dois ao mesmo tempo, né? O plano está tangente à Entendi. superfície nesse ponto, então o plano Tá, tem que estar nesse ponto, ou melhor, esse ponto tem que estar no plano, certo? certo, tá. Ele está ali encostadinho, vamos dizer assim. Uhum, uhum. Ponto. Deu para pegar a ideia? Deu, acho que dá. Então agora, uma vez que nós entendemos isso, a gente pode utilizar então a curva, a superfície e o ponto para pelo menos encontrar uma relação entre y0 e z0, né? Ah, Então, vamos lá. Eu vou escrever tudo isso que eu falei. tá. Uma vez que o plano é tangente à superfície no P0, significa que P0
é tanto ponto do plano quanto da superfície. Sendo assim, podemos utilizar a equação da superfície para achar informações do ponto, para então colocar na equação do plano e terminar a conta. Beleza? Uhum. Então a equação da superfície é z igual a raiz de 3x mais 4y. Só que a gente tem que o nosso ponto é esse cara aqui, 0, y0 e z0, né? Aham. Então eu vou jogar esses caras aqui, vai ficar z0 igual a raiz de 3 vezes 0 Aham. mais 4, Então, y0. 4y0. Ou seja, eu posso dizer que o z0 é igual a Raiz de raiz, 4, a y0. 2 raiz de y0, certo? Sim. Então nós temos uma relação aqui entre o z0 e o y0 já. Show. Aham. Então, nós estamos quase acabando aqui, ou será que já acabamos? Não, ainda não acabamos. É, mas eu já posso jogar isso aqui na equação, né? Sim. Essa informação que eu tenho eu já posso jogar aqui, que é justamente o valor do Z0. Então, eu vou colocar um pouco para cá, vou apagar essa coisa aqui. Foi mal copiada. E colocar para cá. Ok? Por quê? Entendeu a ideia? Uhum. Tá. Agora, bem, ah, me parece que além disso não dá para ir. Deixa eu ver é que eu não pensei muito no problema, eu só fui fazendo no flow aqui, mas Aham. vamos ver se os colegas acharam uma equação específica. Acharam. Vamos ver como é que eles fizeram aqui. Eles usaram derivadas. Eita, usaram derivadas aí. Beleza. Porque as derivadas também são termos da equação. Dá pra achar isso aí. Rapaz. Não, esse primeiro é complicado, cara. Não, não, não. Eu sei o que fazer, só que é realmente meio chato, assim, né? Um pouco mais Aham. longo Sim, sim, pra bem fazer. longo. É porque eu tava estudando isso aí, tava vendo o que que fizeram, cara, passou um tempo. Por isso que eu falei pra começar com outro, que o 2 e o 3 Bem, são bem vamos mais aos tranquilos. poucos. Vamos Tudo revisando bem. aqui para que agora você entenda de uma vez o problema. Uhum, Temos uma superfície, um plano tangente, escrevemos a equação do plano só para lembrar, uhum, lembramos as informações sobre o vetor normal. Então, uhum, eu reescrevi a equação de uma forma mais apropriada para o nosso caso, porque nós temos a informação do vetor normal em rosa e de um ponto, ele deu informações de ponto em azul. Se uhum. eu tiver essas informações, eu tenho a equação do plano. Ok? Tudo bem até aí? Ok, tudo bem. Eu tirei a informação do rosa, do vetor normal, pela equação da reta que ele deu no enunciado. Tá. É só o que eu consigo tirar daquela reta. Beleza, já coloquei aqui. Ele deu uma informação do ponto. O ponto tem x igual a zero. Já coloquei isso aqui também. Uhum, E uma vez que nós entendemos que o plano e, e a superfície estão ali compartilhando esse mesmo ponto, então eu peguei essas informações do pontinho, joguei na equação da superfície e encontrei uma relação entre z0 e y0. uhum, Ok? uhum, Agora, como é que eu vou encontrar, né, quem é Z0 e Y0, ou melhor, quem é o Y0, né, que é uma informação importante aqui. Eu posso usar uma outra forma de entender a equação do plano, uma forma que envolva a derivada. Eu acho que a ideia é essa e essa é a ideia que tua colega fez lá, né? Uma uhum, outra forma de entender é essa aqui, é aquela que tu estava falando, Z menos Z0. Ela é igual a del F del X no ponto x menos x0, ok? Mais del f del y no ponto y menos y0. Tudo bem? uhum, Isso é uma outra fórmula importante de plano que você precisa decorar. Note que é uma fórmula análoga, né? À reta, se você, tipo, cortasse esse cara. É o tal do ioiô e michioxô, a gente faz isso todo em cálculo 1. Eu uhum. sei que você não lembra de cálculo 1, né? Mas lá em Sim, cálculo 1 a gente sempre encontra a equação da reta tangente. Você deve lembrar, pelo menos o professor falando, equação da reta tangente, né? sim, lembro. Aqui é a equação do plano tangente, que vira reta se a gente jogasse fora esse cara. Pois tá, tá, entendi. É só isso que eu quero dizer, é análogo, então fica Aham, fácil de decorar, se você lembrar, uhum, né? sim. Bem,
Acontece que nós já entendemos que o número que multiplica o x é o 3. Certo. Aqui, x vezes 3, né? Na equação do Uhum. plano, que está quase pronta. Sim. E o número que vai multiplicar o x aqui é a derivada no ponto. Ah, Porque é só esse cara que vai estar multiplicando o x. Não tem como outro x aparecer do nada aqui multiplicando, entendeu? certo. Porque tudo é número aqui. Esse cara é número, esse cara é número, esse cara é número. Então, quem vai multiplicar o x é isso. Então, significa que a derivada em x no ponto é 3. Certo. Então, será que a gente consegue tirar alguma informação disso? Aí a gente vai precisar derivar e jogar o ponto nela. Derivar a função em x. Quem é a nossa função? Cadê? Eu anotei ela aqui. Aqui. Essa é a função. Você sabe derivar ou já esqueceu? Me lembro, sim. Você conseguiria derivar isso aqui? Derivar em Ah, x? derivar em x, É. aí você ia colocar, tipo derivada parcial, que nem foi no exercício. Sim, sim. Derivada parcial, exatamente. Sim, aí você colocaria derivada parcial de x Bem, vai é lá. igual. Faz aí tranquilamente Tá, e me manda essa derivada, tá bom? tá. Deixa eu Faça ver. como se você estivesse fazendo para uma prova, tá? Tá bom, tá bom. Tá bom, vai lá. Tá. Ó, ficou meio, entre parênteses, 3x mais 4y elevado a menos meio, certo? Vezes 3, Perfeito, por causa da regra da perfeito. cadeia, né? Sim, vezes 3, né? Isso. Ah, monstro. Deixa eu só escrever tudo aqui. Boa, cara, você tá bem, pô. Ah, então não, é que esse exercício aí eu já dei uma olhada também, eu que lembrava já. Mas agora Aí, você tá entendendo ele de verdade. Antes você tava tô- viajando, né? não, eu tinha até entendido mesmo ele, mas é que essa questão realmente aí é pauleira. As 2 e a 3 eu acho que não, estão bem tranquilos, mas essa aí é pauleira. Então vamos começar com a pauleira. Então a gente Aham. já entendeu que isso aqui é 3, não é mesmo? Não foi a Isso. conclusão que eu tinha escrito aqui? A Sim. derivada parcial no ponto é 3. Bem, veja, a derivada parcial no ponto é 3. E a gente sabe que no ponto zero, y0, z0, é isso que vai acontecer. Então, aqui é zero, certo? Uhum. X é zero. E esse cara é o y0. Então, corta, passa o 2, vai ficar 4. Y0 na menos um meio, igual a 2. Só fiz meio Certo. rápido a matematiquinha aqui, tá? Não, tá bem, tô entendendo. Daí, pô, daí é treta, né? Porque vamos ter que levar o quadrado dos dois lados. Ah, que chatice. Vai ficar menos um e aqui vai ficar 4. Uhum. Daí vai ficar um sobre 4y0. Eu tô fazendo assim do jeito mais rápido que eu consigo. Acho que deve ter um jeito mais rápido de fazer. Mas Certo. um jeito sem gastar meu cérebro, vamos dizer assim. Ah, Daí passa pra lá, passa pra cá, o y0 ficou um sobre 16, tá. tá bom? Então, Tá. se y0 é um sobre 16, quem que é o z0? O z0 é isso, né? A gente Isso, coloca 2 raios de 1 sobre 16. exatamente. Então vai ficar um sobre 16. A raiz quadrada de 16 é 4, né? Então vai ficar um meio. Aham. Pronto. Agora a gente achamos os elementos que faltavam, né? Na realidade, eu não precisava nem ter encontrado o z0, é só substituir lá e Substituinte achava, é verdade. ah, é de boa, só para facilitar na rapidez de escrever as coisas. Certo. Daí ficou aqui um sobre 16.
E aqui, um meio, né? Uhum, Acabou, tá aí. Daí você pode se perguntar, mas vamos deixar assim a resposta? Vamos. Ninguém tá obrigando a gente a isolar o Z, uhum, entendeu? A menos uhum. que o professor falasse, ó, isola o Z aí, contra o plano como Z, não precisa. Assim tá tão certo como qualquer outra forma de escrever a Ah, resposta. beleza, tá. Pegou a ideia? Peguei a ideia. Então eu vou recapitular extremamente rápido esse problema. Superfície, plano tangente, equação do plano, vetor normal associado à reta. Escrevi a equação de um jeito associado às informações que foram dadas. Uhum. Lembrei que o vetor normal está associado à reta porque a reta é perpendicular. Escrevi a equação de novo com isso. Percebi que só falta o ponto. Coloquei a informação do ponto. Lembrei que o ponto é compartilhado tanto da superfície quanto do plano. Então peguei as informações do plano e joguei na equação da superfície. Afinal de contas, esse ponto faz parte dessa superfície. Então eu posso fazer isso. Sim, sim. Então eu encontrei uma relação entre z0 e y0, escrevi aqui, agora eu só preciso achar o y0. Como é que eu vou fazer? Lembrando que outra forma de escrever a equação do plano é a forma com derivada. Se eu conheço a função, então eu posso derivar e buscar alguma informação. Eu noto que o único termo que multiplica o x é a própria derivada, e aqui é o 3, então significa que os dois têm que ser a mesma coisa. Uhum. Portanto, eu derivei a função parcialmente em x, igualei essa derivada parcial a 3, e onde que ela é 3? No ponto. No Sim, ponto. A fórmula deixa bem claro que é no ponto. tá. Portanto, eu sei que é isso no ponto, né? Qual ponto x igual a zero e y zero, e contra o y zero dessa forma, já era. Beleza? Uhum. Maravilha. Continuando então, meu caro. Tem alguma que você tenha mais intenção de fazer, tipo a Q2? Quando o Y0 deu. Peraí. Eu só tô comparando o resultado com o resultado Bem, da pode ser menina. que a minha forma não dê a mesma exata coisa que o teu amigo, porque ele fez num caminho diferente, né? Aham. Mas é uma questão de detalhe ali, a hora que simplificasse a minha dele, daria o mesmo. Mesmo. Entendeu? Ai, não, então eu tô entendendo. Pô, cara, sinceramente com você, eu acho seu método bem mais fácil, hein? Que bom, velho, tô Do aqui que eu pra tava. isso. Valeu. Show de bola. Tu queres ver qual questão agora? Tem alguma em preferência? Pô, então, eu queria ver a. Deixa eu ver. A 2. Vamos em ordem já, né? Ah, tá, vamos ver. Deixa eu pegar aqui. Q2. A Q2 é de derivada direcional. Aham. A derivada direcional, ela traz essas informações de como. Bem, a derivada direcional, ela é um escalar, certo? Sim, sim. Ela é um escalar. Porque ela surge de um produto escalar, então é um escalar. Agora a questão é o seguinte: o que que ela traz de informação para a gente? Peraí, Ela diz você pode só rever os conceitos, por favor? Você falou que a derivada direcional, ela é escalar. derivada direcional é um escalar, O que seria um porque escalar? porque a continha dela é como? Ela não é assim, ó. Derivada direcional, a gente escreve assim: del f é Aham. o vetor é igual ao gradiente da f no Sim. ponto, ou seja, um vetor Sim. vezes o produto escalar com o vetor unitário da direção que você quer calcular. Tá. Isso é um Aham. produto escalar, olha só, é o produto escalar, né? E o que é o resultado do produto escalar? É um escalar, é um número. Aham, tá. Então você tem que, quando você está fazendo uma conta, você tem que saber o que você está procurando. Você está procurando um número. Sim, Você não está procurando um vetor, não está procurando uma função, é um número, ok. tá certo. Agora, o que que esse número representa? Ele representa uma taxa de variação dos vetores na direção que você escolheu. Aham, Essa taxa está associada a um número, tá? tá. Mais ou menos isso. Então, é difícil fazer esse tipo de interpretação, mas imagine que você tem um fluxo de temperatura, né? Uhum, Por exemplo, aqui é mais frio e aqui é mais quente, né? uhum. O gradiente vai te trazer a informação que quando você vai para o centro, você está indo para o lugar mais quente. Sim, Gradientes são esses vetores aqui. certo. Agora, o vetor é, derivada direcional, ele pega uma direção que você escolheu, por exemplo, eu quero essa direção aqui, ou essa direção bem torta aqui, e ele vai dizer como que a temperatura varia nessa direção. Uhum, É uma taxa que uhum. explica, beleza? Beleza. Um escalar. Então você vai encontrar um escalar que traz essa resposta. Muito bem.
Deu para entender a teoria por trás? Deu, É deu importante sim. porque eventualmente você vai ter que fazer interpretações das Ah, suas respostas, né? sim, professora, sinceramente, assim, essa é a parte mais difícil, sabe? É saber como começar o exercício. No desenvolvimento, assim, eu acho que até eu entendo bastante, mas começar, assim, sabe, admitir várias coisas, eu acho bem complicado para mim. Sim. É o problema de todo mundo, não se preocupa. Uhum. Muito bem. É claro, tem gente que não sabe daí também usar as ferramentas para resolver o problema, mas isso me parece que você sabe, então. Apesar de você ter dito que não lembra de algumas coisas de Não, cálculo 1. bem mais ou menos. É que isso aí eu já estudei, professor, então isso aí eu já Entendi. tenho fresco. Ótimo. Então vamos ver o que está rolando aqui. Seja uma função f real duas variáveis, ponto 1 menos 1. Então esse é o ponto que a gente vai jogar no gradiente. É o ponto onde a gente está colocando aquele vetor, né? Que eu estava te Uhum. mostrando na figura agora há pouco. Pô, eu apaguei, né? Idiota que eu sou, devia ter deixado as coisas aí. Vai ficar só na memória agora. Mentira, eu posso dar uns Ctrl Z aqui, eles voltam. Uhum. Isso é o bom de estarmos numa aula Computador. online, né? Ia ter que apagar outros quadros para te dar essa aula. Bem, mas voltando. No ponto 1 menos 1 lá, outro ponto do vetor, f admite derivada direcional igual a 11 sobre 5. Então ele meio que já está dando a resposta da derivada direcional. Uhum. Normalmente a gente busca essa resposta aqui, ele meio que está dando a resposta já. O Certo. produto escalar, o númerozinho da resposta é 11 sobre 5, na direção desse vetor. Igual a 2 quintos na direção desse outro vetor. Dessa forma, determine quem é o gradiente de 1 menos 1. Beleza. Então esse problema é longo também, mas ele talvez seja um pouco mais fácil, né? Sim, Porque a gente tem ah, meio que um sistema, né? Parece até aqueles probleminha de sisteminha na escola, assim. sim. Tem isso, tem aquilo, resolve o sistema. Né? É o que ele tá falando. Tem isso pro V, tem isso pro W, resolve o sistema. Sacou? Só que Ah, agora a gente vai ter que ir escrevendo a equação e utilizando essas informações, né? Então vamos lá. Vamos pôr essas informações na função. Por exemplo, pro, pro V. O V, nós sabemos que a resposta é 11 500. Cara, nem pra usar uns numerozinhos mais de boa. Eu não sei quem é o gradiente, mas é o que eu tô procurando, certo? aham. E o produto, e o vetor é quem? O vetor vai ser simplesmente eu colocar menos 6 e 8 aqui? É o que ele tá dizendo, é nesse Imagino que vetor. sim, sim. Ah, a Errado. gente tem. Porque o vetor é unitário. Isso aqui não é um vetor unitário nem a pau. Como que eu sei se ele é unitário ou não? Porque o módulo não é um. Daí calcular módulo de vetor é uma coisa que a gente aprende lá em GA, né? Pega as coordenadas, soma ao quadrado. Ah, tá, que é. Isso eu vi também, é Pitágoras, né? Isso aí. É tipo um Pitágoras, Aham, exatamente. sim. A questão é a seguinte, já que a gente sabe que não vai dar, ou mesmo se desse, pega e põe o módulo dividindo aqui que tá resolvido, Uhum. beleza? Então, de qualquer Então, jeito, eu sempre divido pelo módulo, pelo. isso. Bem, vamos definir algumas outras coisas aqui. Quem é esse gradiente, né? Esse gradiente aqui que a gente escreveu na nossa funçãozinha, ele é o gradiente que o problema está pedindo, porque a gente está analisando todas essas soluções no ponto 1 menos 1. Ah, Então é justamente o gradiente que ele está pedindo, certo? certo. Então eu já vou colocar que isso aqui é igual ao gradiente no ponto 1 menos 1 que ele está pedindo. Uhum. E eu posso até dar um nome especial para esses termos, porque são esses termos que serão multiplicados no produto escalar. Então, tipo, eu vou chamar de fx, ou vou chamar de fzão x. Melhor chamar de fzão para diferenciar. Fzão x e fzão y. Afinal de contas, o gradiente é um vetor, então são essas duas coordenadas para poder fazer o produto escalar com essas duas coordenadas desse outro vetor aqui, certo? Ah, Tá entendendo? tô entendendo. Bem, quanto que vai dar essa raiz quadrada aqui embaixo, você sabe? Puta, vai dar 36 mais 64 é quanto? 90. Não, Tem, 30, é né, velho? 100, 100, é 100. Isso. É. Então vai aparecer aí a raiz quadrada de 100, que é 10, né? Aham. Então, em vez de a gente colocar essa coisa feia ali embaixo, a gente vai trocar por 10, para Aham. facilitar um pouco só, mas deixar mais bonitinho, né? Beleza. 11,5. Aqui a gente já entendeu que esse cara é isso aqui, então eu vou só copiar e colar. Nós estamos procurando.
quem é fx e fy, é isso que define o meu vetor gradiente, certo? Certo. E aqui vai ficar dividido por 10. Então eu posso já colocar dividido por 10 em cada um deles. Aham. Entendeu a lógica, né? Tá entendendo a lógica. Tá. Eu posso até dar uma simplificada, né? Porque os dois são pares em cima também, para deixar todo mundo 5, né? Daí vai ficar Aham. todo mundo 5, vai ficar Foi. melhor de trabalhar. Aí que foi, fez o exercício, né? E depois você multiplica tudo por 5. É, daí agora eu já posso, tipo, pô, acabou Só a tirar o folha. 5, ó. É, eu já posso criar, por exemplo, duas equações aqui que envolvem o fx e o fy, né? Cara, Uhum. eu tô ficando sem espaço na folha. Puta, não dá Que pra colocar merda. mais uma? Eu vou ter que criar outra folha aqui, mas eu vou criar com esse problema copiado. Boa. Pra você lembrar de onde tá vindo. Pô, Oh, eu vou, beleza. vou trazer só isso aqui mesmo. Deixa eu salvar isso aqui pra depois eu te enviar. Que hora você acorda amanhã? Ah, Eu acordo amanhã, 7 horas, tá marcado na aula. mas eu não. Pera. Amanhã não, desculpa, 7 horas não, tô Sexta, viajei. né? É sexta, 7 horas. Eu Me acordo amanhã assusta. cedo que eu tenho que. Foi mal. Eu tenho que buscar minha namorada no aeroporto, né? Show de bola. Acordar cedo. O que. Então, o que que Rapidinho, acontece? antes de eu Diga. começar, eu queria pedir pro professor um exercício, amanhã eu vou ter aula só à tarde com você. Queria pedir um exercício pra você, pra ver se eu consigo tentar ir fazendo alguma coisa. Você achar ver na lista um exercício interessante ali, pra mim, pra pelo menos tentar ver até a aula de amanhã, pra eu já começar a lançar. Quer que eu escolha um exercício pra ti, é isso? Alguns, não sei, ou você pedir para eu estudar algum tema, sabe? Porque eu sinto que eu tô muito atrás em temas, sabe? Por exemplo, assim, esse exercício, eu entendo tudo bem, mas assim, eu não sei como começa, sabe? Eu não saberia, por exemplo, ali como consegue botar ali pro começo? Começo eu apaguei. Ah, tá. Mas É, eu mas não, tu não sabia por onde começar, por qual onde era a função que começar, tinha que. eu não sei por onde começar, sabe? O que fazer quando ele já dá o valor da derivada direcional, sabe? Cara, ó, me parece que pro nível das questões que tu tem aqui, tá? Se tu Hum, escrever equação, tu já tem um norte, tá? tá. Todos os problemas que a gente fez até agora e que eu li, ele tá meio que mandando você resolver a equação, colocar os termos da equação. Sim, tá bom. Claro, aquele primeiro envolvia mais coisas, né? Sim, sim. Mas é isso. Tá, A ideia é essa. Então, nós já temos uma equação que envolve duas incógnitas. certo. Beleza. Agora, obviamente, então a gente não consegue encontrar o valor das duas incógnitas. Uhum, Por isso a gente precisa usar a outra informação, né? E a outra uhum, informação é a do vetor W. certo. Então, é tudo muito parecido, mas é pro vetor W. Uhum, Portanto, o que que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou te pedir para você, veja, eu encontrei essa equação, certo? uhum, Então, eu encontrei isso usando as informações do vetor V. certo. Eu vou pedir para você fazer isso com o vetor W. Então, vou copiar esse negócio, vou te enviar. Eu fiz pro vetor V, então você vai ver o que eu fiz pro vetor V, e no lugar do V você vai colocar as informações associadas ao vetor W. Tá Você tá bom. com essa questão aí, né? Tô, pode crer. Então tá bom, tenta fazer isso, Cacete. faça como se você estivesse fazendo para uma prova Beleza. e me envia a foto, tá bom? Tá. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, Vai então lá, vai fica fazendo com tranquilo. bastante calma. Beleza, beleza. Já volto. Tá.
Hum. Ah, sim, você enviou aqui, vamos ver. Mandei, mandei. Você fez 2/5, e daí você escreveu as coordenadas que nos interessam como fx e fy também. Fez o produto escalar, deu aquela simplificadinha, notando que o vetor era diferente, né? O teu era 8/6. Sim. Beleza, mas o módulo continuava dando a mesma coisa. Então você chegou nessa resposta aqui. Eu simplifiquei no finalzinho ali, eu só dividi tudo por 5. Sim. Dá pra fazer isso, fica bem melhor, né? Porque depois a gente vai ter que fazer um sistema, né, para achar o. Então, se você sabe que tem que fazer um sistema aí, como o sistema é uma coisa muito fácil, terminamos essa conta por aqui. Show de bola. Tá. Então tá bom, ó, mais uma conta feita. Vamos recapitular? A gente Vamos? estava falando de um problema de derivada direcional. A gente sabe que a derivada direcional tem aquela fórmula, né? Que Uhum. eu desgraçadamente apaguei, mas eu posso abrir rapidinho. Só uma pergunta, professor. Todas as questões assim iriam cair em sistema? Tipo, Não. não? Falar todas assim na matemática, meu velho, não tem como. Ele pode Foda. bolar um outro problema aí que envolve uma interpretação, por exemplo, Sabe uma coisa que eles cobram muito com essa matéria? Eles Ah, falam que tu tá numa montanha sim, e daí a montanha tem uma equação que descreve a montanha, vamos dizer assim, sim, né? E daí eles querem que você descubra com qual velocidade você vai descer a montanha se você está num determinado ponto, entende? sim. É um problema de derivada direcional, mas com uma interpretação, pode ser que eles te cobrem outra coisa. Mas Entendi. veja, são duas incógnitas. Vamos resolver por sistema nesse caso. Sim, Mas naquele outro problema a gente tinha duas incógnitas e não resolveu por sistema, tá, sim, certo? sim. Então não dá para dizer que é sempre por sistema. Aham, mas, por exemplo, assim, eu tô te falando porque eu já tinha visto o exercício e sei. Como você saberia que a gente ia resolver por sistema, assim, antes de começar o exercício? Eu não Ou sabia que a gente ia resolver por deixa. sistema. Eu vi Entende? isso Você só acontecendo. jogou. Aham, tá Mas eu bom. poderia ter, se eu tivesse gastado um pouco mais de cérebro, eu poderia ter pensado que Pensado. acabaria nisso, mas é Sim, tudo porque eu tenho bastante eu prática, né? tô desenvolvendo. Sim, 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 No entendi. teu caso, tu vai ter que ir desenvolvendo. Vou Não ver, tá bom. conseguia começar E, ele, né? e essa fórmula aí que é o que você colocou lá no começo, que é isso aí basicamente, que é a derivada direcional é igual ao vetor gradiente vezes o quê? Ah, vezes o vetor unitário. Vezes o vetor unitário, tá? Eu tenho que lembrar disso, né? Isso, sim. O vetor unitário é o teu vetor dividido pelo módulo. Perfeito. Direcional, calma aí, é igual ao vetor gradiente vezes o vetor unitário. O que você falou? Exatamente. O que você falou antes? Desculpa. Não, não falei nada, não. Ah. Então tá bom. Vamos tentar começar aquela 3 só para sair com as Sim, bombas. beleza. A 3 é, eu só ia pedir uma ajudinha que eu tinha feito uma interpretação com os amigos, aí a gente só faz a interpretação do gráfico e a gente termina por hoje, que, cara, eu tava estudando hoje, cara, meu cérebro tá exausto, eu tô meio burro, sabe, de tanto estudar já. Normal, tá tarde também, velho. A gente Ah, fica burro à noite. Eu, por sinal, até tomei café, uma coisa que eu não faço mais, só pra te dar aula. aham. Show de Valeu, cara, bola. obrigado por abrir esse horário aí pra mim. Que é isso, que é isso. Eu deixei de sair com a minha gata, hein, cara, pra te dar Boa. aula. Olha só, minha idade. Valeu. Show de bola. Então, ah, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Considere as integrais. Esboce a região da integração. Muito bem. Para você esboçar uma região de integração, você não precisa se preocupar com a parte de dentro da integral. Certo. São sempre os limitantes. É só os limitantes que Isso, que a importam. gente olha, tá.
Isso, Beleza. só, acabou. Então, por exemplo, da primeira integral, são duas, né? Sim. Então ele quer o esboço das duas. Então, vamos ter que fazer uma de cada vez. Aham. Elas provavelmente envolvem regiões diferentes. De fato, é o que está acontecendo. A primeira, né, vai de -2 até zero, Uhum. e a outra começa no zero. Sim. Então, são, são duas regiões. Muito bem, eu vou escrever aqui só para escrever tudo. Agora, o que que eu gosto de fazer numa situação como essa? Eu Acho que gosto é de. menos x até o 2 ali, professor. Ah, são Peraí, eu dois. também coloquei. Nossa, que é dois. Nossa Senhora. Então o negócio é o seguinte: o x ele vai de -2 a zero. Uhum. E o y vai do -x até o 2. O que que significa isso, y de -x até o 2? Significa que ele embaixo está sempre batendo na reta -x Uhum. e em cima está sempre batendo na reta 2. Uhum. Então eu posso fazer um desenho disso já. Ah, bem, eu vou pegar esse aqui que eu não sei direito como vai sair ainda. Então, é isso. A gente entendeu que a parada toda começa no -2 e termina no 2. Então eu já vou colocar -2 aqui no extremo e 2 aqui no Sim. outro extremo. A gente entendeu também que durante todo esse processo se dá com as limitações de -x e 2 para y. Quem que é a reta -x? A reta -x é a reta bissetriz do segundo e do quarto quadrante. A reta que corta no meio aqui. Sim. E a reta 2 é simplesmente o 2, né? O cara aqui em cima. Sim. Deixa eu pegar uma outra cor. Então, essa interseção é um ponto importante. Provavelmente essa interseção que eu acabei de desenhar aqui descompromissadamente acontece justamente no -2, né? Sim. E acontece de fato, porque esse aqui é 2 Isso. e Aham. aqui é y igual a -x. A hora que eu coloco -2, menos com menos dá mais, bateu no 2. Aham. Então, eu vou dar uma puxadinha opa, pra cá, tá? Sim. Então aqui é isso. Muito bem. Então essa primeira região, essa área da integral 1, Hum. ela começa, vamos colocar assim, ela começa na -x, termina no 2. Começa na -x, termina no 2 e assim vai. Certo. E essa é a nossa área 1. Certo. Agora vamos escrever a área 2. A área 2, pelo mesmo esquema, Dá pra ver que é o contrário, né? parece ser simétrica mesmo. Hum. Vamos ver se é isso mesmo. Eu não parei para observar direitinho. Sim. Então ela começa no zero e vai até o 2, ok? Uhum. E começa no x e vai até o 2. Bem, Sim. quem que é a reta x? A reta x é essa reta aqui, a reta bissetriz perpendicular a azul do terceiro quadrante, ângulo 45 graus, y igual a x, é isso, beleza? Sim. Função e identidade. Muito bem. E a gente quer que comece nessa função e bata no 2. Começa nessa função e bata no 2. Não Sim. começa nela, bate no 2. Deixa eu pegar a rosa aqui. Tá entendendo? Uhum. Começa nela, bate no 2. Começa nela, bate no 2. Começa nela, bate no 2. Tá aí a área 2. Certo. Dava até para fazer por triângulo esse negócio aqui, se a gente for bem corajoso, né? Pode ser que o professor fique cabreiro. Se ele tivesse pedindo a área, né? Mas ele Uhum. não tá pedindo a área, né? Ele tá pedindo Aham. pra gente esboçar aqui primeiro. Sim. Esboço feito. Beleza? Beleza. Daí agora o que que ele tá mandando? Ele não tá pedindo nem para resolver essa integral. Ele tá pedindo reescreva I na forma de uma única integral dupla. Aham. Por quê? Porque nós temos duas integrais, né? Sim. Como é que eu vou escrever isso aqui como uma única integral dupla se eu tenho três funções, né? Porque na Hum. integral a gente pode reparar que vai de uma função para outra. Vai de Sim. uma função para, ou seja, duas funções. Sim.
Aqui eu tô tendo 3 funções, porque beleza, ele tá sempre batendo na y igual a 2, mas aqui ele bate por baixo na menos x e aqui na mais x. Sim. Então qual é a solução para nós termos uma apenas? A solução é mudar a ordem de integração, beleza? Tá. Nós estamos integrando primeiro em y, depois em x. Primeiro em y, depois em x. A gente vai ter que girar esse gráfico. Uhum. Então esse negócio vai virar um triângulo viradinho, né? Sim. E com isso a gente vai conseguir escrever numa integral só, beleza? Sim. Só que isso assim não é a coisa mais simples do mundo. Então como nós não temos tempo, meu velho, a gente faz isso amanhã, beleza? Belezinha.